Então, na semana passada nós estávamos pregando sobre o quê? Sobre... Quem lembra do tempo? Quem lembra? Pense da forma como Deus pensa, não foi? Então, só que para pensar da forma como Deus pensa, nós temos que ter a mente de Cristo, não é? E tem um apóstolo na Bíblia, que é o apóstolo Paulo, que esse era um homem de fé, né? Que buscou realmente a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, tem 4 coisas importantes que eu quero falar aqui logo no início. Primeira coisa, para ter a mente de Cristo, a pessoa tem que ter alegria no sofrimento. Ou seja, se a prova vier, a pessoa tem que regozijar, mesmo passando a prova. Ou seja, alegria no sofrimento, por quê? Porque a pessoa tem certeza que Jesus está com ela. Por isso que o crente, muitas das vezes, ele passa uma dificuldade, mas ele está com a fé em alta. Porque independente de qualquer situação que ele esteja vivendo, ele tem uma alegria, porque a alma dele está em paz com Deus. Porque ele sabe que Deus está no controle da vida dele. E não só porque Deus está no controle, mas porque a pessoa deu para Deus o controle. E nada vai abalar a vida da pessoa. Amém? Então, alegria no sofrimento. A outra coisa, alegria no servir. Né? A pessoa tem que ter uma alegria de ansiar por dia do culto do Senhor. Por dia de estar na presença do Senhor. Porque é uma vez só na semana. E no dia do Senhor, você tem que estar alegre e disponível para Ele. Amém? Porque nós passamos a semana inteira pedindo: me ajuda, meu Deus. Me direciona, meu Pai. Fala comigo, Senhor. E etc, etc. Então, domingo é o dia do Senhor. Então, nós temos que ter alegria. E essa alegria no servir é ser servo dele. Porque Jesus veio para servir, nós também temos que servi-lo. Amém? Alegria no servir. Alegria em crer. E o que é alegria em crer? Você tem que crer, independente do que as pessoas estejam pensando a respeito daquela situação, a teu respeito. Né? Você tem que crer de uma maneira alegre. Né? Por quê? Porque você colocou para Deus a tua situação, a tua causa, e você sabe que Deus, Ele vai fazer o melhor. Talvez Ele possa não fazer aquilo que você queira, mas Ele vai fazer o melhor. Então você tem que ter alegria no crer. Crer no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E a Bíblia está cheia de relatos de fé, de pessoas que creram e que Deus fez a diferença. Né? Nós temos aí no Antigo Testamento testemunho de quem? De Abraão. Temos testemunho de Moisés. Temos testemunho de Noé. Não é? As pessoas não creram que viria um dilúvio sobre a terra. Alegria em crer. Ou seja, mesmo que as pessoas estejam escarnecendo de você, zombando de você, falando que esse teu Deus aí é um Deus que não se pode ver, não se pode tocar, mas Ele é Deus, Ele é soberano. Né? Nós não podemos tocar em Deus porque nós seríamos fulminados pelo nosso pecado. Né? Por isso é que nós não podemos tocar em Deus. Porque nós somos pecadores. Ao contrário das pessoas que vivem no mundo, que os deuses delas podem ser tocados. Amém? Mas o nosso Deus não. É Ele quem nos toca, porque Ele tem o poder para nos manter vivos. Amém? Mas a abominação dos nossos pecados não permite que nós vamos a tocar em Deus. E nem a enxergar a sua face. Amém? Por isso que Deus é Espírito. Alegria em crer. Crer de todo o coração, principalmente quando você estiver vivendo uma situação adversa, ou seja, uma adversidade. Porque é muito fácil crer
quando as coisas vão bem. Não, eu creio em Deus. Deus é tremendo. Deus é bom, né? Deus, ele tem me feito uma pessoa próspera. Deus tem me feito isso, me feito aquilo. E quando vier a adversidade, será que eu vou ser esse mesmo adorador? Será que eu vou crer com a mesma alegria? Ou eu vou começar a murmurar? Amém? Então, por isso que muitas das vezes Deus não dá. Deus espera a pessoa ter uma fé em todos os momentos da vida dela. Deus fica aguardando o nosso agir, a nossa certeza. Amém? Para Ele poder realmente derramar aquilo que Ele quer derramar sobre nós. Né? E nós sermos aquela pessoa que o agrada, independente da situação. E a quarta coisa, alegria em dar. Ou seja, oferecer o melhor ao seu semelhante. Assim como Cristo, Ele próprio ofereceu-se a si mesmo. Ou seja, Jesus, ele se entregou em sacrifício vivo. Amém? Quantos de nós faria isso pelo nosso próximo? Então nós temos que ter a mente de Cristo. Porque sem a mente de Cristo, nós não podemos ser essa pessoa que tem alegria no sofrimento, alegria no servir, alegria em crer e alegria em dar. Amém? Então por isso que nós vamos estudar, fazer esse estudo para ter esse entendimento. E Deus nos revela que apóstolo Paulo, amém? Ele estava vivendo uma situação muito difícil, onde nós vamos pregar essa noite. Porque Paulo estava preso numa prisão romana. Por quê? Porque ele foi lá e fundou uma igreja. Amém? Ele foi lá e fundou uma igreja. Foi a primeira igreja da Europa. Amém? E Paulo estava sendo acuado ali pelos religiosos, por aqueles que não acreditavam em Jesus, mesmo sabendo que Jesus já havia ressuscitado os mortos. Não é? E assim o mundo hoje é a mesma coisa. Muitos são chamados, poucos escolhidos, e os escolhidos têm que permanecer. Amém? E aí que eu falo, não importa o tamanho da luta, o Senhor tem que ser o primeiro na tua vida, não o segundo, nem o terceiro, e muito menos o último. Ele tem que ser o primeiro. E muitas das vezes o Senhor nos prova para saber se Ele está sendo o primeiro. E nós temos que vigiar para saber, olha, peraí, Deus tem que ser o primeiro. E só Ele ficar para depois. Amém? Ou seja, a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Não é isso? Nós já estudamos sobre isso. O dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, a pessoa não espera ser roubada, a pessoa não espera ser assaltada. Jesus estava dando um exemplo, ó. Eu virei como aquilo que você não espera. Porque ninguém sai na rua e espera ser roubado, assaltado. Amém? Então o dia do Senhor virá dessa maneira, de surpresa, surpreendentemente. E nós temos que estar preparados. Por isso é que todo domingo nós temos o culto principal. O principal culto da igreja é o do domingo. Amém? Em nome de Jesus. Então temos que buscar essa mente, igreja, essa mente de Cristo. Então você que está aqui é um privilegiado por estar ouvindo, recebendo essa palavra de Deus nessa noite. Amém? Não permita que o teu coração fique turbado. Jesus disse, ó, não se turbe o vosso coração, ou seja, não entristeça o teu coração por nada. Faça a tua parte com Deus. Porque Deus vai fazer a parte dele na medida que você fizer a sua. Amém? Ou seja, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto das coisas que o mundo tem para me afligir. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu fico em paz dentro de mim. Amém? Porque eu sei que Ele está comigo, porque eu me disponibilizei em estar com Ele. É diferente daquela pessoa que anda desesperada, que anda querendo morrer, que anda querendo isso e aquilo, porque ela não sabe mais o que fazer.
Mas aquele que tem Jesus e que vive para Jesus e que busca colocar Jesus em tudo, em primeiro, essa pessoa vive em paz. Essa pessoa tem alegria no sofrimento. Essa pessoa tem alegria no servir. Essa pessoa tem alegria no crer. Essa pessoa tem alegria em dar. Amém? Essa é a vida do crente. Amém? Caminhar nas veredas, ou seja, nos passos de Jesus. Se Jesus pisou aqui, você pisa no mesmo lugar. Não desvia a tua pegada, ou seja, da pegada dele. Amém? Existe o caminho largo e o caminho estreito. A Bíblia diz: eis que a porta do reino de Deus é estreita. Larga é a porta da perdição. Amém? Então, as facilidades do mundo, as coisas do mundo, vêm de maneira fácil. Mas as coisas de Deus exigem submissão. A salvação exige submissão. Amém? Aquilo que você precisa para ser feliz exige submissão, exige entrega. Amém? Você precisa ter a mente de Cristo. Né? Então, essa mensagem, ela vai te dar a visão das coisas do alto, não das coisas terrenas. Amém? Porque as coisas terrenas, a traça e a ferrugem irão consumir. Mas as coisas do reino de Deus serão eternas. O tesouro que você ajuntar para Deus e com Deus será eterno. Amém? Ou seja, coloque o Senhor em primeiro para que Ele te coloque, amém? Em primeiro também. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então, hoje, a nossa mensagem é em Filipenses 4. Você já abriu lá, né? Mas